Alguém aqui já aprendeu alguma coisa com um objeto que tem? Assim como se esse objeto fosse um professor ou um filósofo, tentando ensinar alguma sabedoria de vida. Quem já assistiu ao filme O Náufrago, com o ator Tom Hanks, vai entender. Um objeto tipo a bola Wilson, que faz companhia para o náufrago durante os anos que ele vive na ilha, o ensinando a resistir um dia de cada vez. E que estar sozinho não é ser solitário. Uma bola de vôlei que ensina alguém a sobreviver. Vocês têm um objeto assim? Se fizessem essa pergunta para a gente diria que sim, a gente tem. Inclusive, a gente continua aprendendo com esse objeto até hoje. Eu estou falando das nossas malas. Mas até poucos anos atrás, a gente mal escutava o que elas tinham para nos dizer. É que, como Paulo Freire diz, para ensinar e aprender, a gente precisa estar aberto, a gente precisa procurar. E como a gente não estava disposto a aprender com elas, as lições delas ficavam abafadas pelas portas do maleiro, em cima do armário, de onde elas mal saíam. Aliás, juro, não entendo por que chamar de maleiro aquele compartimento onde a gente guarda as coisas que nunca usa. Podia chamar qualquer outra coisa, desnecesseiro, alguma coisa assim. Mas não maleiro, porque uma palavra derivada de mala deveria ser sinônimo de um lugar onde a gente guarda coisas indispensáveis. A gente vai explicar. As nossas malas abandonaram esse mundo obscuro e esquecido do maleiro há 7 anos atrás, quando a gente decidiu se desfazer de quase todas as nossas posses para viver somente com elas. E de objeto quase nunca utilizado, elas passaram a ser o item mais frequente da nossa rotina. Desde então, a gente não tem uma casa fixa e vive na estrada filmando séries pelo mundo. As nossas malas são tudo que a gente tem. A cada novo destino que a gente chega, lá estão elas, literalmente, de mãos dadas com a gente. Entenderam por que elas são tão importantes para a gente? As nossas malas, elas são tipo um bom livro, que fechado na prateleira não revela nada. Mas quando a gente abre, ele nos proporciona descobertas valiosíssimas. Como essa aqui, que aconteceu com a gente em Portugal, que foi o primeiro país que a gente foi quando a gente decidiu viver essa vida itinerante. A gente tinha ido para Lisboa para filmar a nossa primeira série juntos. Ela se chamava A Volta ao Mundo em 80 videoclipes. E depois de 4 semanas lá, se preparando para ir para o próximo destino, a gente estava arrumando as malas e tomou um susto. Elas estavam mais pesadas do que tinham vindo. Pouca coisa, 200 gramas, mas o suficiente para a gente não conseguir despachar no voo. Então, querendo saber o que estava causando aquele excesso, a gente abriu a mala e foi atrás da resposta. E encontrou 2 ímãs de geladeira. Um de Sintra e um de Lisboa, que a gente tinha comprado nas 2 cidades que a gente filmou em Portugal. Sempre foi um costume nosso comprar ímã de geladeira nos lugares que visitava, para ter de recordação, sabe? Você quer jeito melhor do que eternizar um lugar ou uma experiência, trazendo algo com você que é de lá? Então a gente, quando saiu do Brasil, a gente combinou, vamos comprar um ímã de geladeira em cada nova cidade que a gente passar. Ao todo, seriam 35 cidades, logo, 35 ímãs. E ali, com a mala aberta na cama, ímã na mão, a gente começou a fazer conta. 35 ímãs, se cada ímã tiver 100 gramas iguais a esses aqui, a gente vai ter 3,5 kg a mais no fim da viagem. Só que a gente estava fazendo um projeto independente, a gente não tinha grana para ficar pagando excesso de bagagem, a gente não tinha como ter uma outra mala só para guardar ímã. Só que isso não era o mais bizarro. O mais louco era tentar responder por que a gente estava comprando ímã de geladeira, se nem geladeira a gente tinha mais. Nesse momento, a gente se ligou que a gente estava no piloto automático, reproduzindo hábitos daquele papel de turista que a gente estava acostumado.
naquele momento, colocando aqueles 2 ímãs para fora, as nossas malas estavam nos dizendo que a nossa vida tinha dado um passo num rumo totalmente novo. A gente não tinha mais uma casa para voltar, a gente não tinha mais uma geladeira para colocar os ímãs, e a gente também não tinha mais aquele espaço para colocar a mala depois que voltasse de viagem. Tá, então se a gente não pode mais levar os objetos com a gente, isso significa também que a gente não pode mais acumular as nossas lembranças? Claro que pode. A gente entendeu que a gente não precisava mais de ímãs para a gente se lembrar das viagens e das experiências. A gente tinha as nossas imagens, os videoclipes, a gente tinha os amigos e muitas lembranças. Recordações que não caberiam em geladeira nenhuma no mundo, mas que não pesavam em nada na bagagem. Mas não é só souvenir que não cabe na mala, não. Como a gente tem esse limite de peso e esse limite de volume, a gente vive com um número bem reduzido de itens. A quantidade de roupa, por exemplo, é suficiente para durar umas 2 semanas, entre uma lavagem e outra. A quantidade de equipamento também é a mesma coisa. A gente tem equipamentos, na verdade, bem compactos e bem versáteis. Então, sobra espaço para muita pouca coisa. A gente não consegue levar tudo que gostaria. Eu amo torta de maçã. E eu costumo fazer as minhas. Só que quando a gente vai para uma casa onde não tem torta, não significa que eu não consiga fazer torta. Não podendo ter uma forma comigo para botar na mala, e óbvio, não vou comprar uma forma em toda a cidade que eu for, como é que faz? Para cada item que a gente não tem em mãos, a gente ganha a oportunidade de usar a criatividade para achar outra saída. Quando algo não cabe nas nossas malas, a gente passou a perceber que, na verdade, a solução para a gente ter o que a gente precisa não necessariamente está nas coisas, mas sim nas pessoas. Esse ano a gente morou alguns meses em Floripa. E lá, adivinha o que não tinha na cozinha? A forma de torta. Mas o Léo estava louco para fazer uma torta de maçã, então a gente teve a brilhante ideia de tocar no 101 e perguntar para a vizinha, a Carla, se ela tinha uma forma para emprestar. E ela tinha. Não usava nunca a forma, mas adorava torta de maçã. Ela nos emprestou a forma e a gente compartilhou com ela a torta. O fato da gente não ter uma forma fez com que a gente criasse uma relação. E a partir daquele momento, a gente não parou mais de inventar novas desculpas para se juntar e compartilhar momentos. Muitos deles envolvendo torta de maçã. Na sede, por ter plena autonomia e não depender de ninguém, ok, a gente se cerca de tudo que a gente precisa. Mas talvez a gente não esteja percebendo que, aos poucos, a gente está desumanizando as nossas rotinas. Começa não indo pedir ajuda para quem mora logo ao lado. Depois, a gente deixa de conversar com quem mora no mesmo condomínio, na mesma rua, até deixar de cruzar o olhar com quem está no mesmo elevador que a gente. Abandonar a obsessão de querer ter tudo que a gente quer tem tornado e contribuído para a nossa vida ser menos individualista e mais coletiva. Bom, acho que está claro para todo mundo então aqui que nossa mala não é igual da Mary Poppins, dela não sai o que a gente quer. Não é a cartola de mágico, daqui não sai coelho. Mas a gente tem aprendido com elas que quando a gente não encontra o que quer, a gente ganha a oportunidade de olhar com novos olhos o que já tem. Em outras palavras, quando a gente se depara com uma situação ou um cenário que não muda, depende da gente se transformar. A nossa mala cabe um número limitado de peças de roupas. Isso foi o que fez a gente começar cada vez mais a inventar diferentes combinações de peças para todo tipo de situação. Tipo essas. A mesma coisa acontece a cada nova casa que a gente chega.
muitas vezes a gente não encontra, por exemplo, aquele rolo para abrir a massa da torta. A gente passou a improvisar com uma garrafa de vinho. A cada nova situação que a gente enfrenta, a gente vai se adaptando. E encontrar nas poucas coisas que a gente tem a solução para muitos desafios foram as nossas malas que nos ensinaram. A gente não vive sem café. Toma toda hora, de manhã, à tarde. Eu gosto mais daquele café coado no filtro de papel. A Diana já é mais do café de cafeteira elétrica. Só que quando a gente não encontra nenhum, nem outro disponível, não significa que a gente não beba café. Nesses anos, a gente já tomou café de tudo quanto é método. Café árabe, sem coar, quando a gente morou no Cairo. Quando morou em Paris, a gente usava uma prensa francesa que tinha no apartamento. Até café colhido e torrado no próprio quintal, a gente já tomou. Se nossa mala aceitasse levar um compartimento infinito de filtro de papel, ou se coubesse a cafeteira elétrica que a Diana tanto gosta, a gente não teria aprendido tanto sobre beber e fazer café. E aí, com esses itens, a gente teria transformado todos os ambientes que a gente foi. Só que a gente não teria transformado a gente mesmo. Então, a partir de amanhã, todo mundo aqui vai passar a viver com uma mala só? Não. Quer dizer, eu acho que não. Mas se tem uma coisa que a nossa mala nos ensina todos os dias, é que talvez a gente não precise viver com volume para encher 300 delas. Ao redimensionar as coisas que a gente tinha, a gente passou a enxergar o que a gente tem. E por ter pouco, a gente passou a ter tudo que a gente tem, literalmente cabendo num olhar. Se as malas têm dado uma clara noção de tudo que a gente tem, elas também têm feito a gente ter mais clareza de quem é. Porque quando a gente tem menos coisa ao redor, a gente se percebe mais. E ao invés de estar perdido no meio de tanta coisa, a gente se encontra. E é assim, se percebendo mais, se conhecendo melhor, que a gente entende que não precisa materializar toda a experiência que a gente vive, não precisa ter coisas porque as pessoas são mais importantes que elas. E entende também que estar aberto a se adaptar faz a gente mais flexível e compreensivo com tudo que é diferente. Quando a gente se conhece, a gente se apropria de si. E nesse mundo onde a gente está tão obcecado em ter, que a gente não se esqueça que se a gente não tiver a si mesmo, a gente não tem nada. Obrigada.